Olá, que a paz seja convosco. Excelente dia para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Daremos continuidade hoje à leitura do Evangelho de Marcos. Hoje, capítulos 5, 6, 7 e 8. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada mais uma vez. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor faz além daquilo que nós temos como expectativa, Deus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, obrigada por todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa jornada. E Espírito Santo de Deus, vem com teu poder e fala ao coração de cada um. Traz a tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E eles chegaram ao outro lado do mar e à terra dos Gadarenos. E saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. E nenhum homem tendo podia sido prendê-lo, muitas vezes não, preso com nem grilhões com e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre, noite e dia, ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto dos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e eles saíram para ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. E os que tinham visto isso contaram-lhes o que acontecera ao possuído pelo demônio e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar-lhe para que saísse das suas regiões. E entrando ele no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para casa para teus amigos e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E ele partiu e começou a divulgar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos os homens se maravilharam. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo,
e vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venhas e imponhas as mãos para que ela seja curada, e ela viverá. E Jesus foi com ele, e muitas pessoas o seguiam e o apertavam. E certa mulher, vítima de um fluxo de sangue havia 12 anos, e tinha sofrido muitas coisas de muitos médicos, e tinha gasto tudo o que ela tinha, e não havia melhorado, mas antes cada vez pior. Quando ela tinha ouvido falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, porque ela dizia: Se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã. E imediatamente a fonte do seu sangue secou, e ela sentiu no seu corpo já estar curada daquela aflição. E Jesus, no mesmo instante, sabendo que saíra a virtude de si mesmo, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Tu vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que tinha feito isso. Mas a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que foi feito a ela, aproximou-se e caiu no chão diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te sarou. Vai-te em paz e sê curada desta tua aflição. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga: Não temas, crê somente. E ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. E ele entrando disse-lhe: Por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos. E eles assombraram-se com grande espanto. E ele ordenou-lhes expressamente que nenhum homem soubesse, e mandou que lhe dessem alguma coisa para ela comer. Marcos capítulo 6. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: O profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa.
E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles, e ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada levassem para a sua jornada, senão somente um cajado, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no seu cinto, mas que fossem calçados com sandálias, e que não vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E eles foram, e pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele, pois seu nome foi propagado amplamente e disse: João, o Batista, foi ressuscitado dentre os mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Outros diziam: Este é Elias, e outros diziam: Este é um profeta, como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: Este é João, a quem eu decapitei. Ele está ressuscitado dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso, Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava, e ao ouvi-lo, ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes, em seu aniversário, fez um jantar aos seus senhores, altos capitões e chefes da Galileia, e entrando a filha de Herodias, e dançando e agradando a Herodes e aos que estavam sentados com ele, o rei disse à donzela: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires, eu te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: O que eu pedirei? E ela disse: A cabeça de João o Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei e pediu, dizendo: Eu quero que tu me des em um prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. E ele foi e o decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça em um prato e entregou à donzela. E a donzela a deu à sua mãe. E quando seus discípulos ouviram isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe todas estas coisas, tanto o que tinham feito como o que eles tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte
para um lugar deserto e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas o viram partir e muitos o reconheceram. E para lá correram a pé de todas as cidades e os ultrapassaram e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: Este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e às aldeias e comprem pão para si, porque eles nada têm para comer. Ele respondendo disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Devemos ir e comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E dividiu os 2 peixes entre todos eles. E todos eles comeram e se fartaram e recolheram 12 cestos cheios dos pedaços e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E imediatamente obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito e gritaram, porque todos o viram e perturbaram-se. E imediatamente falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. E ficaram maravilhados em si mesmos, além da medida. Pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o reconheceram. E correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E, onde quer que ele entrava, em aldeias ou cidade ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas e pediam-lhe que eles pudessem tocar somente na orla da sua roupa. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Então ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras
isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta, pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas há que se receberam para guardar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de bronze e as mesas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não anda os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele dizia-lhes: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe-o morrer com fome. Mas vós dizeis: se um homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corbã, isso quer dizer uma oferta, o que poderias lucrar de mim? Esse será livre. E nada mais lhes permitis fazer por seu pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. E chamando todo o povo até ele, disse-lhes: ouvi-me cada um de vocês e compreendei. Não há nada de fora do homem que, entrando nele, possa corrompê-lo, mas as coisas que saem dele são estas que corrompem o homem. Se algum homem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele entrou em casa e seus discípulos lhe perguntaram a respeito da parábola, e ele disse-lhes: vós também estão sem compreender? Não percebeis que qualquer coisa de fora que entrar no homem, isto não pode corrompê-lo, porque não entra no seu coração, mas dentro do ventre e sai na latrina, purificando todos os alimentos? E ele dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens procedem maus pensamentos, adultérios, fornicações, assassinatos, roubos, cobiça, maldade, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas estas coisas más procedem de dentro e corrompem o homem. E ele, levantando-se dali, foi para as fronteiras de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa, não queria que nenhum homem soubesse isto, mas ele não pôde se esconder, pois uma certa mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo sobre ele, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade ciro-fenícia, e ela pedia-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela respondeu dizendo: sim, Senhor, mas os cães comem das migalhas das crianças debaixo da mesa.
Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai pelo teu caminho, o demônio já saiu de tua filha. E quando ela chegou em casa, viu que o demônio havia saído e sua filha deitada sobre a cama. E novamente, partindo das regiões de Tiro e Sidom, ele foi para o mar da Galileia, passando pelo litoral de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava com dificuldade, e lhe pediram que impusesse a sua mão sobre ele. E, tirando de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, seja aberto. E imediatamente os seus ouvidos foram abertos e a amarra de sua língua se soltou, e ele falava claramente. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem, mas quanto mais lhes ordenava, mais eles o divulgavam. E eles, admirando-se além do limite, diziam: ele tem feito todas essas coisas bem. Ele faz ambos, o surdo para ouvir e o mudo para falar. Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, sendo a multidão muito grande e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E, se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porquanto vários deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá um homem satisfazer estes homens com o pão aqui no deserto? E ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ele ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para colocarem diante deles, e puseram-nos diante do povo. E tendo alguns pequenos peixes, ele os abençoou e também ordenou-lhes para que colocasse diante deles. Então eles comeram e saciaram-se e tomaram dos pedaços que sobraram 7 cestos. E os que haviam comido eram cerca de 4.000, e ele os despediu. E ele, entrando imediatamente no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. E vindo os fariseus, começaram a questioná-lo, procurando um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Porque esta geração procura um sinal. Na verdade, eu vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outro lado. Ora, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ele ordenou-lhes, dizendo: Fiquem atentos, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Isto é porque não temos pão. E Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que argumentais por não ter de pão? Ainda não percebeis nem compreendeis? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvido não ouvis, e não vos lembrais? Quando eu parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes? E eles disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços tomastes?
E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como é que vocês não compreendem ainda? E ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um homem cego e pediram-lhe para tocá-lo. E ele tomou o homem cego pela mão e o levou para fora da aldeia, e ele, cuspindo nos seus olhos e impondo suas mãos sobre ele, perguntou-lhe se ele enxergava alguma coisa. E ele, olhando para cima, disse: Eu vejo homens como árvores andando. Depois disto, ele colocou novamente sua mão sobre os seus olhos e o fez olhar para cima, e ele foi restaurado e viu a cada homem claramente. E ele o mandou embora para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem o digas a ninguém da aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista. Mas alguns dizem: Elias, e outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E ele ordenou-lhes que não contassem a nenhum homem sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que o Filho do Homem deveria sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, que fosse morto e após 3 dias ressuscitar. E ele falava estas palavras publicamente. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque tu não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do evangelho, salvá-la-á. Porquanto, que lucro tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém e amém. Terminamos mais uma etapa. Deus abençoe a todos. Irmãos, eu quero pedir desculpas, né? Hoje os cachorros estavam um pouco agitados, mas vamos manter o nosso foco, né? Porque eu sei que o trabalho é esse mesmo. Nós estamos perseverando, né, nessa caminhada, ok? Excelente leitura, que o Espírito Santo abra o entendimento acerca destas passagens, né, destes 4 capítulos, e que sejam ensinamentos ao coração para a prática da vida cotidiana. Amém? Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.